Este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site na internet, futura.org.br, é o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia do nosso quadro que discute a importância de um bom gestor para a qualidade da educação. Bom, mais de 8 milhões de brasileiros estavam matriculados no ensino médio em 2014, segundo dados do Censo Escolar. Infelizmente, 1 em cada 10 estudantes não conclui o ano letivo e abandona a escola. Além disso, o Ministério da Educação afirma que 12% dos alunos do ensino médio reprovam e 30% dos matriculados estão com atraso de mais de 2 anos no fluxo regular. Não é difícil entender porque muitos educadores consideram a última fase da educação básica o período mais crítico do nosso sistema de ensino. Há muitas razões que levam o aluno a deixar de estudar e a necessidade de começar a trabalhar sempre aparece entre os motivos mais frequentes. No programa de hoje, então, vamos falar sobre o desafio dos sistemas de ensino para formar os jovens para continuar os estudos, quem sabe no ensino superior, e ao mesmo tempo preparar para a entrada no mercado de trabalho. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está o professor Celso Antunes, nosso consultor em educação. Professor, bem-vindo mais uma vez à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem. Também conosco aqui no estúdio está o José Cláudio Guimarães Teixeira, que é professor de Ciências dos Materiais e chefe do Departamento do Ensino Médio e Técnico no Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica no Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo à Conexão mais uma vez, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Também conosco daqui a pouquinho a gente conversa aí com Walter Vicione Gonçalves, que é superintendente do SESI e diretor do Senai no estado de São Paulo, e ainda com a Tatiane da Costa, que é estudante que optou pelo curso técnico de administração num colégio aqui no Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas sobre ensino médio, ensino técnico, ensino profissionalizante. Mande aí a sua pergunta, a sua sugestão, seu comentário para a gente pelas redes sociais. Coloco para você na tela já o Facebook, está aí o nosso perfil, onde você pode encontrar aí o espaço para deixar registrada a sua questão. Ou ainda mande mensagens para a gente no microblog, o Twitter é @canalfutura, é o nosso perfil. Também temos o bom e velho telefone, que você pode ligar para a gente de qualquer parte do Brasil, para 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você desde já. Começo aqui conversando então com os nossos entrevistados no estúdio. Quero ouvir do professor Celso Antunes. A gente sempre fala do ensino médio, professor, e que aparece normalmente aos resultados da avaliação do Enem. A gente sabe aí o IDEB também, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tivemos no ano de 2013 um resultado aí que foi o mesmo de 2011, né, de 3,7 pontos no IDEB do ensino médio, que ficou abaixo daquela expectativa da meta de 3,9. Mesmo assim, de 0 a 10, 3,9 ainda é muito baixo, né? Muito baixo. Agora, sim, como tentar entender, né, essa questão que se fala tanto, como eu já disse aqui, fala-se que o ensino médio é o problema mais crítico e que falta uma identidade para o ensino médio, alguns apostam no ensino integral, ensino técnico. Para você, como educador que acompanha, principalmente essa fase aí do final da educação básica, qual é o principal problema do nosso ensino médio? O principal problema é o currículo. É abrangente, o aluno tem uma concepção de muitas coisas, mas com uma profundidade nula, quase superficial. Então, sabe uma porção de coisas de quase nada. E muito pouco daquilo que é essencial, daquilo que está voltado efetivamente para uma capacitação. E isso se reflete não apenas na preparação do aluno enquanto pessoa, mas principalmente para a sua vocação, para a sua volta, para o seu trabalho, enfim, para o seu vínculo com o ensino técnico. É realmente a parte mais significativa e mais primitiva do sistema de ensino brasileiro. Bom, o professor José Cláudio está aqui com a gente no estúdio, ele representa o Cefet, que é um centro aí de referência no ensino técnico aqui no Rio de Janeiro, mas voltando um pouco mais no tempo, professor, se me permite, você também foi aluno de ensino técnico? Com certeza. Então, naquele momento de escolher por optar aí por um curso técnico naquela época, de você ainda adolescente, o que pesou mais naquela época? Eu não tinha assim informações como eu acho que os alunos que hoje procuram o ensino técnico também não têm as informações necessárias para fazer uma opção consciente. E não é muito isso que nós esperamos do adolescente, mas aquelas informações mínimas. Eu, quando escolhi o curso técnico, eu fiz curso técnico de mecânica, né? Eu estava lá com meus 15, 16 anos
E a motivação maior é porque eu gostava muito de motores de automóvel. Achava aquilo fascinante, né? Só que lá dentro eu vi que a mecânica que era ensinada não tem nada a ver com motor de explosão. Então foi uma primeira assim, decepção que não trouxe consequências, porque eu enxerguei o outro lado da mecânica que me fascinou, né? E eu prossegui na carreira técnica até hoje, né? Então, essa questão de você esperar uma coisa e chegar lá na hora é outra, isso infelizmente acho que acaba acontecendo com muitos estudantes que optam pelo ensino técnico. Você que acompanha eles de perto lá, isso se confirma? Confirmadíssimo. É o que mais acontece, né? A gente hoje tem um processo já interno de acompanhamento das causas de evasão, e uma primeira causa assim, que aparece, uma das principais pelo menos, né, é a falta de identificação com o curso. Então você vê cursos, por exemplo, como eletrônica, principalmente informática, né, que é o curso da moda, né, e um dos mais procurados. Então você vê que a informática que eles têm, a informação que ele tem é através da experiência que ele viveu como usuário. Como usuário do computador, como usuário de rede social, muitas vezes. Exatamente. E isso o decepciona a princípio. Bom, professor Celso Antunes, essa questão de chegar num curso técnico, né? Você opta por um curso, por exemplo, de informática, como o professor Zé Cláudio falou aqui, e chega na hora, não é bem aquilo, isso acontece com outros cursos também, e aí como a gente pode tentar pensar em munir esses estudantes de mais informações ou para tentar mostrar a eles essa cartela de opções que eles têm aí ao terminar o ensino fundamental? 2 pontos são muito significativos. O primeiro deles, apenas para citá-los, não há uma hierarquia, os dois têm importância igual, é tentar descobrir verdadeiramente as aptidões, desenvolver processos de orientação vocacional desde o ensino básico, para que ele possa, pelo menos, aspirar a alguns leques, algumas buscas, algumas opções. E o segundo lugar, a mudança de um currículo intelectualizado, voltado para certas especificidades pouco voltadas ao mundo realista do trabalho e tentar fazê-lo compreender através dessas mudanças, que realmente, com isso, provavelmente a evasão ocorrerá em menor número e o que é mais importante, o país deslanchará em termos de atendimento deste mercado que hoje é muito carente. Eu moro numa comunidade, eu moro num bairro onde há muita solicitação de mercado e não raro você vê na rua as pessoas conversando em espanhol, às vezes em línguas orientais, e onde estão os brasileiros naquela mesma idade ali? Lamentavelmente, estão servindo às mesas, estão trabalhando em outras opções mais humildes. Por quê? Porque eles vêm de países onde o ensino técnico e o ensino profissionalizante é muito mais eficiente e é evidente, o mercado de trabalho para eles se abre em perspectivas diferentes daquele aluno brasileiro. Muito bem. Uma referência no ensino técnico no Brasil são as escolas do SESI e do SENAI em diversas cidades brasileiras. Eu cheguei a anunciar agora há pouco que participaria com a gente o superintendente Walter Vicione Gonçalves, do SESI e SENAI de São Paulo. Infelizmente, foi comunicado há pouco que houve um imprevisto, ele não vai poder participar do nosso programa, mas eu aproveito para mostrar para você o site, então, do SENAI de São Paulo, para você que quer saber informações sobre as escolas que fornecem os cursos técnicos voltados para a indústria. No estado de São Paulo e tantos outros estados, aqui no Rio também tem escolas do SENAI, do SESI, então você aí, qualquer parte do Brasil, procure o SESI e o SENAI mais próximo da sua residência. Mas eu vou chamar agora então para a nossa conversa a estudante Tatiane da Costa. Tatiane, tudo bem com você? Bem-vindo ao Conexão. Oi, boa tarde, tudo bem sim. Obrigado pela participação. Eu sei que você é estudante do curso técnico de administração no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, aqui no Rio. Então, quero saber o que levou você a optar por um curso técnico. Olha, o que acontece? Eu tentei, assim, FATEC e não consegui uma pontuação boa para entrar. Aí eu fui e vim para cá na intenção de fazer o curso técnico. Só que ainda não tinha assim, nada certo, se realmente ia poder fazer, e estava esperando a SEDUC dar permissão e tal. Então, até que conseguimos fazer o técnico, estou fazendo, mas não é bem isso que eu quero. Eu procuro assim, mais pela questão do primeiro emprego, como para pôr assim, num currículo, é muito bom, a administração é uma área assim, muito ampla no mercado.
Então, eu fiz mais na intenção do primeiro emprego. Mas, assim, não é o que eu, assim, pretendo. Não sei se, como eu ainda estou assim, meio confusa do que eu quero, não sei se, assim, mais para frente isso vai me despertar um interesse de seguir a carreira de administradora. Mas, por enquanto, eu estou fazendo mais pela questão do primeiro emprego. Muito bom, Tatiana. Eu volto a falar com você em um minutinho. Eu quero saber do professor Zé Cláudio se, de fato, para o currículo faz muita diferença ter um curso técnico. Cada um tem uma realidade, né? Eu acho que a questão do primeiro emprego é um fator importante na escolha. E, olha, eu diria que o primeiro emprego, no momento que realmente você efetivamente começa a aplicar os seus conhecimentos no mundo do trabalho, que eu prefiro, ao invés de chamar de mercado de trabalho, eu acho que é o mundo do trabalho como um todo, né? Eu acho que você começa a ganhar motivação e você começa a ver o significado do conhecimento. Que eu acho que esse é o grande desafio nosso na área de educação. É você ter realmente um ensino significativo. Quer dizer, que o aluno aprenda que aquele conteúdo ele tem uma razão de ser e tem uma aplicação para aquilo. Se a gente não fizer essa conexão, a gente não vai conseguir um fator que é fundamental, que é motivar o nosso aluno, entusiasmá-lo para que ele volte, estude com afinco, porque o conhecimento é uma iniciativa própria, né? Eu hoje, depois de quase 45 anos de magistério, eu tenho a plena convicção que eu não consigo ensinar a ninguém. Eu posso fazê-lo aprender, motivá-lo. E isso vem, fundamentalmente, da compreensão do significado do aprendizado. E é o que a gente está tentando fazer nos 2 últimos anos no Cefet, através do curso que nós chamamos de integrado. É fazer um processo de interdisciplinaridade entre as disciplinas do médio, né, do médio clássico, né, do tradicional, com as disciplinas do técnico. Porque a área técnica é um manancial de oportunidades onde você aplica efetivamente o conhecimento. Então você vai entender por que você estuda matemática, física, química, as ciências sociais, qual é o significado disso no mundo do trabalho, considerando em primeiro lugar a língua portuguesa, né? Sem dúvida. Aproveito e coloco na tela para você de casa o site do Cefet, que é a escola representada aqui no estúdio pelo professor Zé Cláudio. Está aí para você então o site cefet-rj.br. E eu quero aproveitar e também já colocar aqui na roda as perguntas que chegam para a gente pelo público. Você de casa sabe que pode, deve tirar sua dúvida aí mandando mensagens para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. E essa questão de mercado de trabalho, o mundo do trabalho, como o professor Zé Cláudio aponta, é a dúvida também do Daniel, que mandou mensagem para a gente pela rede social. Obrigado, Daniel. Eu quero saber do professor Celso Antunes, então, a real importância de um ensino técnico, se ele é preferencial no mercado de trabalho para o primeiro emprego, é a dúvida do Daniel, professor Celso. Daniel, eu penso que a capacitação do professor brasileiro, de maneira geral, claro que existem honrosas e magníficas exceções, não o prepara para ensinar o aluno a aprender, como foi mencionado, mas para ensinar conteúdos, para ensinar coisas que o tempo, naturalmente, supera, corta. Então, enquanto o professor brasileiro ainda tiver aquela visão centrada naquele conteúdo explícito e não aquela visão abrangente, a dificuldade é muito grande. Se nós olharmos algumas outras profissões, quando num desespero se pede um médico, o menos importante naquele momento é a especialidade dele, que certamente ele terá. Mas ele, antes de ser o ginecologista, ou cardiologista, ou ortopedista, ele é médico. E, infelizmente, não se vê isso no professor. Ele é professor. Ele sabe motivar, desenvolver o aluno, ajudar o aluno a aprender. E tem a especialidade dele, matemática, biologia, ciência, física. Então, por tudo isso, surgem essas angústias que eles estão revelando, e ambos que apareceram aqui, quer perguntando, quer a menina mesmo que se apresentou, mostra esse paradoxo que caracteriza o aluno que sente que precisa buscar emprego, mas esse mundo do trabalho se mostra muito difícil por força da não suficiente capacitação do professor. Muito bem. Quero voltar então a chamar a Tatiane, que conversa com a gente, aluna de um curso técnico em administração. Tatiane, ficou a dúvida no ar, então, já que você está fazendo curso técnico em administração, mas não vê isso muito bem como o seu futuro, qual área você quer atuar? Você tem alguma ideia? Olha, eu gosto muito, assim, da área da educação. Eu pretendo, assim, seguir a pedagogia. Pode até ser que a pedagogia, de uma certa forma, eu use o meu técnico em administração.
Mas o que eu pretendo mesmo seguir é a pedagogia, a área da educação. Muito bem, a gente fica feliz aqui no estúdio, né? São os dois educadores ao meu lado aqui, sorridentes ao saber que temos mais uma futura educadora. Então, professor Zé Cláudio, ter o curso técnico pode ajudar ela, sendo aí uma pedagoga, uma professora no futuro? O conhecimento, ele é sempre bom. Nós não podemos antever qual será a utilidade, né, de forma efetiva do conhecimento que eu estou adquirindo hoje. Mas os testemunhos todos e a minha vivência nessa área, o que eu vejo, na verdade, é que muitas vezes a gente se depara com uma situação que fala, puxa, como aquilo foi importante para mim, né? Então, desde os conhecimentos mais elementares, que a gente não consegue fazer conexão nenhuma com a vida, porque esse é o grande problema da educação, é a sua desconexão da realidade, né? No momento que você encontra um professor que te mostre a aplicação, você começa a enxergar que aquilo ali faz sentido, né? Que vale a pena você investir o seu tempo. E se você não conseguir convencer, entusiasmar, encantar o seu aluno, ele nunca vai chegar a ver. É muito difícil, viu, Tatiana? Você saber hoje o que você vai precisar amanhã. Mas você um dia vai voltar e vai dizer assim, puxa, aquilo que eu aprendi foi útil para mim, né? Pena que eu não dei tanta importância, mas aí não é tarde, né? Vai para frente e procura dar mais valor ao aprendizado. No caso da Tatiane, professor, que ela quer ser educadora, está fazendo um curso de administração, você indicaria que ela seguisse o curso? Isso pode ajudar? Inclusive, essa é a dúvida também da Juliana Sodré, que mandou para a gente, obrigado, Juliana, pelo Twitter, que ela pergunta se fazer um curso técnico antes de decidir a profissão que ela quer seguir, se pode ajudar ou atrapalhar? Não atrapalha, não há incompatibilidade, porque no vastíssimo campo da educação existe também o papel do administrador, aquele educador que é um administrador. E mesmo o professor mais convencional, no estrito senso do trabalho dele, ele é um administrador. Ele está administrando aquela aprendizagem, estimulando aquela competência, ensinando aquele aluno a resolver problema e, sobretudo, abrindo sua curiosidade. Portanto, faça a administração, mas já volte o olhar para aquela administração dentro desta empresa, entre aspas, que é a unidade educacional, que é o campo da educação. Tatiane, a gente espera ter ajudado você também a clarear um pouquinho as suas opções. Com Valeu? certeza. Até porque a administração é uma área assim, muito grande, abrangente. Assim, a administração envolve relação assim, com pessoas. Então, é uma coisa que... Foi o que eu falei com a menina que eu estava conversando alguns dias atrás, que até me indicou assim para o canal. Ele falou... Eu, no primeiro módulo, eu ficava assim, não entendo nada, não sei nada, o que eu vou fazer? E ficava assim, meio, um pouco assim, triste, né, por saber que, eu falei assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. Mas já no segundo módulo, quando eu vi que eu tenho capacidade de evoluir e tal, que eu cresci, né, amadureci com a administração, eu vi que eu estou gostando, assim, mas é uma coisa assim meio confusa, eu fico assim muito confusa. Muitas pessoas falam, por que você não segue, que não sei o quê. Eu fico assim, sem saber, mas vamos ver, né? Bom, a gente espera aí que você consiga encontrar o seu caminho, mas com certeza o acúmulo de conhecimento ao longo da vida, isso vai te ajudar, seja a área que você vai atuar daqui para frente, sendo educação, administração, qualquer outra que talvez você não pensou até agora, pode aparecer no seu caminho, mas com certeza um curso técnico vai ajudar você de alguma forma. Então, verdade. Agradeço muito sua participação no Conexão de hoje e boa sorte aí nos estudos, Tatiane. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, tchau. Tchau. Bom, essa questão que a Tatiane apresenta, a gente já discutiu um pouquinho no começo do programa, mas é o principal problema aí de muitos jovens que chegam no final, quando chegam no final do ensino fundamental, que é o que fazer, e ainda há essa dúvida se é compatível, né, fazer o curso normal do ensino médio com o curso técnico, se um vai prejudicar o outro, se quer fazer a faculdade depois. Na verdade, essa falta de identidade do nosso ensino médio que ainda é o que provoca muita dúvida e que faz muita gente acabar deixando os estudos no meio do caminho, né, professor Celso? Mas, por outro lado, se esse jovem, com todo o contexto de indecisão que o cerca, ser um leitor ávido, souber selecionar aquilo que lê, se mostrar interessado em descobrir coisas, conversar com pessoas, fazer da aprendizagem um caminho, esse período de indecisão acaba, de uma certa forma, sendo beneficiado
por essa busca, por esta procura. O perigo é talvez se sentir tão paralisado pela indecisão que se para de ler, que se para de se aprofundar, que se para de conversar, que se para de entrevistar e, portanto, vai deixando de agregar aqueles fundamentos que, quando a escolha surgir, serão alicerce para essa busca. Zé Cláudio, de certa forma, essa dúvida tem um lado positivo, né? Que é a busca por conhecimento, mesmo se for uma área que a pessoa não vai querer atuar no futuro, depois de concluir o curso, mas, enfim, está buscando, está tentando ampliar aí a sua área de atuação. Nós realmente não imaginamos o nosso futuro, né? E eu acho que a geração hoje é uma geração que não era muito diferente da minha também. A gente está sempre mirando o futuro, algo que não está no nosso dia a dia e não está no nosso controle. O que está no nosso controle é o estudo, é o aprendizado, é a oportunidade que a vida está te dando. Então é isso que você tem que abraçar. O resto é consequência disso tudo, é um somatório ao longo da tua vida toda, incapaz de ser previsto. Então o que eu vejo hoje, muitas vezes, o aluno está ali naquele momento, vivendo aquele momento na vida dele, mas ele está pensando na universidade. Não só ele, o pior, a família toda. Então você gera um clima de pressão em cima da pessoa que parece que o sucesso vem não com conhecimento, mas com a diplomação. E a diplomação realmente não abre portas, porque você só vai estabelecer-se num local de trabalho através da sua competência que vem através do conhecimento. Então não abram mão dessa oportunidade. Tatiana, abrace isso, é o teu momento. Não fique pensando que você vai ser pedagoga amanhã. Amanhã você vai chegar ao amanhã e você vai tomar uma posição no momento certo. O problema é que a gente fica antecipando as coisas. E o que é pior para mim de tudo, eu repito, é a questão familiar. Essa coisa do status social. Porque, infelizmente, ainda no nosso país, a profissão técnica, salvo algumas exceções, algumas empresas, o nível de remuneração é menor. Então, isso não é um fator motivador. Mas também não deve ser o único, porque a identificação com a profissão é algo fundamental para a sua alegria de viver. Você se identificar com o que você faz, que eu costumo dizer para meus alunos, apaixonar-se. Você tem que apaixonar-se por aquilo que você está fazendo. E aí você vai trabalhar com mais alegria, né? Sem dúvida. A gente tem um minutinho para encerrar. Eu queria ouvir do professor Celso um comentário em relação a essa questão que a gente discute muito aqui também no quadro de gestão escolar, que é esse apreço pelo diploma, como bem disse o Zé Cláudio, né? Como se o diploma valesse mais do que a experiência ou a capacitação dessa pessoa que pode ter em alguma outra área. Alexandre Nil foi um grande educador, uma vez quando um pai se sentia indignado porque ele estava induzindo o filho a seguir uma profissão que não era aquela que o pai julgava mais nobre, ele fez uma pergunta: você está interessado no sucesso ou na felicidade do seu filho? Se é felicidade, deixe-o seguir. E eu creio que este é essencial. Se preparar, estudar, buscar e não particularizar na diplomação, como foi colocado, ou na busca obcecante pelo sucesso. O sucesso virá como decorrência da própria realização profissional. Muito bem, então com essas sábias palavras a gente encerra a conexão de hoje. Então, professores, muito obrigado pela presença hoje, foi um prazer trocar ideias com vocês aqui. Obrigado.